Bom dia a todos. Conforme anunciado, meu nome é Matheus, trabalho no Departamento Técnico Comercial da Husker. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a comissão do evento, do RPV Enacor, pelo excelente evento, né? Um evento grandioso voltado para a infraestrutura de transportes. É um motivo de orgulho, tanto para mim quanto para a Husker, falo em nome da Husker, poder ministrar uma palestra num evento tão grandioso assim. Hoje a gente vai apresentar alguns desafios e riscos geotécnicos e a utilização de geossintéticos para soluções em infraestrutura de transportes voltados mais para a parte de geotecnia, de estruturas de contenção. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar a Husker. A Husker é uma empresa alemã com mais de 160 anos de história. Nós temos a Husker foi fundada em Gescher, na Alemanha, e a gente tem mais de 10 subsidiárias em todo o mundo, né? Então, essa é a nossa estrutura em São José dos Campos, interior de São Paulo, e é ali que a gente estoca basicamente 90% de todos os nossos materiais que são comercializados na América do Sul. Então, a gente tem um departamento de engenharia que é instalado aí também, que auxilia projetistas, concessionárias, empreiteiras, no desenvolvimento de soluções com geossintéticos. Além disso, a gente é uma unidade fabril, então a gente tem a possibilidade de personalizar e customizar alguns produtos para determinados segmentos. Esse ano, a Husker completou 26 anos no Brasil e, como eu comentei, essa é a unidade que trabalha com os projetos em toda a América do Sul. Então, a gente atua em diversos nichos de mercados, principalmente rodovias, aeroportos. A gente tem um know-how muito grande na questão de geotecnia e pavimentação, além de um portfólio, uma ampla gama de soluções para a questão de mineração, instalações industriais, onde envolve mais de uma aplicação. Além disso, nós somos fábricas, como eu comentei, para o segmento de engenharia hidráulica e engenharia ambiental. Então, a gente tem a possibilidade de confeccionar materiais e soluções de acordo com os projetos que são desenvolvidos. Então, o know-how da Husker em si começou nesses 26 anos com a participação nos mais importantes projetos de infraestrutura de transportes no Brasil. E a gente tem um apoio, profissionais altamente capacitados, qualificados, principalmente para dar apoio para projetistas e professores, a parte acadêmica. A Husker apoia bastante a questão de desenvolvimento acadêmico, voltado para essas duas áreas, a engenharia geotécnica, no qual eu trabalho a maior parte do meu tempo, e também a engenharia de pavimentação. Então, para esses sistemas geotécnicos, a gente tem a questão de melhoramento de solos, aterro sobre solos moles, também soluções para fundação e estruturas de contenção. A gente trabalha com 2 sistemas, que basicamente eu vou apresentar 4 casos mais para frente, de desafios que a gente enfrentou para a elaboração e desenvolvimento de uma solução. Também trabalhamos com construção e restauração de pavimento. A gente tem, conforme foi abordado em algumas palestras, alguns trabalhos apresentados por outros colegas, tanto para reforço de base de pavimento e também restauração de pavimento com a inserção do elemento de reforço, que é a geogrelha. Então, a gente vai apresentar bem rapidamente alguns materiais e, além disso, outros 2 segmentos que a gente trabalha, que é a engenharia hidráulica e ambiental, principalmente para tratamento de efluentes, onde a gente tem a possibilidade de desenvolver aqueles bags para dessecagem de lodo, além de materiais para revestimento de canais e permeabilização. Então, de uma maneira bem resumida, no segmento de rodovias, essas são as nossas soluções. Então, para cada solução, para cada nicho de mercado, a gente tem alguns materiais específicos. Começando pelo número 1, reforço de base de pavimento, a gente tem a possibilidade, uma ampla gama de materiais, que são as geogrelhas e geotêxteis tecidos. Então, são materiais bidirecionais que você consegue trabalhar as camadas do pavimento e não a restauração de pavimento. Então, a gente tem, uma coisa que eu acabei esquecendo, né, de falar, a gente tem um estoque muito grande para materiais à pronta entrega, e esse é um dos materiais que a gente mais comercializa.
Outra aplicação para pavimentação são a aplicação de geogrelhas, que tem a função de ser um anti-reflexão de trincas, né? Então, essa geogrelha, ela tem a geogrelha e um não tecido acoplado e são aplicadas no revestimento do pavimento para evitar a propagação da trinca já existente para uma camada nova que vai vir. Ela trabalha entre duas camadas asfálticas, então, por isso, também tem a questão da aderência, que é esse geotêxtil não tecido acoplado a ela. Também, para a questão de geotecnia / engenharia ambiental, a gente tem a questão de uma geogrelha tridimensional para estabilização e controle de erosão. Então, é bastante utilizado em rodovias, principalmente, onde você pode aplicar a geogrelha como função de controle de erosão e, a partir dela, aplicar também a questão de uma vegetação. Ela tem essa interface. E entrando um pouquinho na questão de geotecnia, esse basicamente é o produto carro-chefe da Husker, são as geogrelhas Fortrack. Então, a gente tem algumas matérias-primas que são desenvolvidas esse material. Esse material é para reforço e estabilização de solos, principalmente aterros sobre solos moles. Então, a gente consegue disponibilizar materiais com resistência à tração de 35 kN por metro a materiais com mais de 2.000 kN por metro. Esse material, além de ser utilizado em aterros sobre solos moles, é bastante utilizado em muros de contenção. O quinto segmento que, dentro de rodovias, que a gente trabalha bastante, é a questão de melhoramento de solo, com as colunas ring track. Essa técnica é bastante utilizada para melhoramento de fundação, para tratamento de fundação. Então, até tem um caso que eu vou mostrar mais para frente, foi utilizado, e esse material ele tem, além de uma técnica similar à coluna de brita, DSM e outras técnicas de melhoramento e tratamento de fundação, porém ele tem um encamisamento, né? É um geotêxtil tubular de alta resistência à tração, e ele tem, além da função de melhoramento, ele é uma coluna drenante. Então, é um material bem especial para a gente. E, por último, a questão das estruturas de contenção. Esse, basicamente, é o tema principal dessa palestra, onde a gente tem inúmeros casos de muros de contenção em solo reforçado, com dois sistemas. O sistema terrai, muros terrai, que são em blocos segmentais, e também o sistema quadrado. Então, os dois sistemas bastante consolidados e que eu vou mostrar mais para frente alguns casos de obra. Então, um dos desafios e também dos riscos que a gente encontra bastante e a gente é consultado é para garantir a estabilidade de um aterro. Então, basicamente, você, quando vai construir um aterro, você precisa garantir a estabilidade, buscar o equilíbrio, tanto passivo e ativo, para que não tenha nenhum problema na questão do dimensionamento e que o aterro não rompa, não tenha essa curva de ruptura, onde o pessoal é clássico aqui, essa ruptura circular, né? Então, além da literatura, acho que é bom a gente ver mais ou menos um caso de obra. Então, basicamente, esse é um aterro que ia ser construído no Espírito Santo, e aqui tem todos os problemas encontrados para um aterro ser construído em cima de um aterro sobre solos moles. Então, tem um abatimento da crista do talude, a ruptura circular e a expulsão do corpo do material do solo mole no pé do aterro. Então, isso é um caso bem clássico de ruptura e é onde a gente tem diversas soluções que a gente pode trabalhar e auxiliar projetistas e empreiteiros. Outro desafio e risco que a gente encontra bastante é na questão de acesso à obra. Então, dentro da Husker, a gente tem alguns materiais com diferentes aplicações. Um deles é esse geotêxtil tecido de polipropileno, que tem de resistência à tração de 25 a 80 kN, e que ele é muito utilizado para você entrar na obra, como um aterro de conquista ou uma plataforma de trabalho temporária. E evita esse tipo de situação que é desagradável, coloca vidas humanas em risco, coloca até prejuízos
financeiros incalculáveis. Então, é um material muito barato que te dá um resultado fora do normal. Então, basicamente, você aplica ele sobre solos que têm baixa capacidade de suporte, solo mole, uma camada de solo local de 30, 40 centímetros sobre ela. Você não pode trafegar em cima, em contato direto com esse material, e já pode entrar e ir lançando o material, fazendo a compactação, construindo o seu aterro de conquista. E esse mesmo material, ele é utilizado como um colchão drenante. Então, quando você tem acessos a solos muito ruins, você pode lançar ele diretamente, coloca uma camada de areia e vem com a técnica que é necessária para melhoramento e estabilização do aterro. Pode ser dreno vertical, geogrelhas, inúmeras outras soluções. Mas aqui eu quis destacar, basicamente, a questão de ser aplicado diretamente sobre o solo com baixa capacidade de suporte. E outras vantagens que a gente enxerga na questão da utilização de geossintéticos é que são materiais que têm uma logística muito boa. Então, são materiais que a gente, no caso das estruturas de contenção, paramento, eles chegam em pallets. Então, a logística dela para chegar na obra, do local da obra, é muito tranquila. E também os geossintéticos, que são geogrelhas, geotêxteis e correlatos, são disponibilizados em bobinas. Então, a bobina normalmente padrão é 5 metros de largura, então você tem aí uma possibilidade de estocar e fazer estocar o material em um local tranquilo, que não vai ocupar muito espaço na obra. Além a possibilidade da utilização do solo local. Essa é a vantagem, realmente, do solo reforçado. Então, aqui é um caso de obra, em Campos do Jordão, onde teve uma ruptura, um escorregamento, e foi feito todo com uma área crítica para acesso, depois do escorregamento, e a gente conseguiu retaludar, fazer tudo certinho, com geogrelha e geotêxteis. Como eu comentei, eu vou apresentar aqui 4 casos em rodovias, tanto no estado de São Paulo como aqui em Sergipe, sobre a possibilidade de fazer soluções com solo reforçado, com a utilização de geogrelhas. Como que funciona a questão do solo reforçado? É uma estrutura basicamente um muro, uma obra de terraplenagem, onde você vai inserindo elementos de reforço, no caso as geogrelhas, a cada 60 centímetros. Então, esse é um caso de uma rodovia que liga a nossa cidade, que é São José dos Campos, ao litoral norte de São Paulo. Essa obra, em 2015, a concessionária ela teve a permissão para implantar 2 praças de pedágio, porém, o terreno onde seria implantado esse pedágio era um terreno bem acidentado, com AAPP, com limite muito apertado, e a solução encontrada entre os projetistas e a concessionária foi um solo reforçado. Então, esse solo reforçado tem aproximadamente 25 metros de altura e uma área total de aproximadamente 5 mil metros quadrados de face. E tudo isso executado em 5 meses. Então, é uma obra que foi bem vista e foi um sucesso para a gente. E o sistema utilizado foi o Muros Terrae. O Muros Terrae era um muro em solo reforçado com face em blocos segmentais. A cada 3 fiadas de bloco é inserida uma camada de reforço, no caso a geogrelha. Então, ela pode ser utilizada tanto com geogrelhas com 10 ou 5% de deformação. O que é isso? É quando tudo está relacionado ao polímero, à matéria-prima principal. Por exemplo, com geogrelhas de PVA, são geogrelhas que têm a deformação máxima de 5%, você atinge a resistência à tração total do material com uma deformação menor. Então, você cria uma estrutura mais rígida, um núcleo, mais rígido, e isso tem uma performance, um desempenho melhor na obra. Então, esse foi o sistema escolhido. Tem um passo a passo mais para frente de como é feito, e aqui é uma seçãozinha, um detalhezinho de como ele é feito. Esse sistema ele não é preenchido com argamassa, ele é preenchido com brita, e atrás do bloco tem ainda uma camada de brita drenante, tornando uma contenção, uma face drenante.
Além de a geogrelha, que ela vem de topo, ela volta a 1 metro para efeito de arrancamento, que a gente fala que é uma conexão em camada dupla. Então, basicamente, o sistema construtivo do Muros Terrai, a única parte que envolve concreto na obra é na primeira fiada. A primeira fiada, aqui, a primeira fiada, ela vai o concreto com a única função de ser um nivelamento, pro alinhamento e nivelamento da contenção. Então, você tem essa camada de concreto magro, e ali apoiada a primeira camada de bloco, né? E assim você vai, a cada 3 fiadas de bloco, inserindo o elemento de reforço, sempre preenchendo com brita, e aqui atrás tem uma outra camada de brita, fazendo o sistema ter uma face drenante. O importante é a água ter por onde sair, sem nenhum problema. E aqui mostra, basicamente, a importância de deixar aqui a conexão dupla nesse sistema, o pessoal montando os blocos, e também deixar a geogrelha o mais esticado possível, sem ter o efeito memória. Quanto mais esticada, melhor a geogrelha trabalha a tração. Essas últimas 2 fotos, eu ressaltei só a questão de compactação, que é muito importante, e é algo que tem que seguir a norma, não tem como fugir. Então, a compactação mais leve, próxima da face, pode ser feito com um sapinho ou com aqueles rolinhos, e a compactação pesada de 1,5 metro para dentro de 1,5 metro da face para dentro do corpo do aterro, já pode ser a compactação tradicional. Então, nessa implantação da praça de pedágio, outro desafio era fazer um tratamento de fundação. E a técnica utilizada foi colunas de brita. Então, a empresa que executou as colunas de brita, aproximadamente 800 colunas foram aplicadas, com comprimento de 6 metros e uma malha de 2 por 2. Em cima dessas colunas foi feito um colchão de brita, com uma espessura de 30 centímetros, envelopada com geogrelha. Então, com uma geogrelha rígida também, no caso de PVA, com 5% de deformação, e módulo de rigidez de 8.000 kN por metro. Então, aqui algumas fotos de como foi na época da execução, o trecho onde foi aplicado as colunas de brita e onde veio o colchão com geogrelhas, e aqui a escavação para o muro, né? Algumas outras fotos. E essa foi a seção tipo do projeto. Então, foi uma contenção que, a princípio, era uma única parede, um único muro de 25 metros, porém, teve essa berma devido no meio do processo, a concessionária queria construir um acesso local para uma comunidade. Porém, acabaram desviando o acesso, mas ficou um muro, sendo esses 2 muros, um de 17 na base e um de 8 próximo à pista. Então, foram utilizadas geogrelhas de diferentes resistências. O bloco Terrai, ele tem 20 centímetros de altura, por isso que eu comentei que a cada 60 você tem a inserção do elemento de reforço. E também a questão da resistência à compressão do bloco. Isso é importante, os blocos da base têm 18 MPa, do meio 12, e assim os de 6 próximo à face. Aqui são alguns parâmetros, algumas premissas que são associadas à norma de muro e solos reforçados. Quando a gente fez a obra, era um período de chuva, então a gente encontrou diversos problemas, né, para a execução e estabilização do solo, e eu até coloquei um videozinho mostrando uma solução que foi encontrada por causa da obra no período de chuva. Tinha som, mas não sei se...
Então, essa é a observação que eu queria fazer sobre essa obra. Foi construída uma mega tenda próximo na margem da rodovia, né? Porque a obra não podia parar, a concessionária não queria atraso na obra de jeito nenhum, e a gente não podia impedir o fluxo de veículos. Então, foi feita, não teve nenhum problema, a obra foi entregue dentro do prazo. Foram aproximadamente 6 meses de obra, e essa questão da tenda chamou bastante atenção na época, que foi um sistema desenvolvido a 6 mãos, né? Então, foi algo bem legal. Aqui são outras fotos do desenvolvimento da obra, quando estava terminando a faixa, e aqui a foto final. O muro, então, tem 25 metros. Outro caso que a gente fez, já voltando para um outro sistema de solo reforçado da Husker, foi numa outra concessionária que teve a obra paralisada em 2018 e retomou em meados da pandemia. Então, tinha vários problemas de execução, desde retomar todos os estudos, aprovar, dar novas soluções. A concessionária consultou a gente trabalhou a 6, 8 mãos com diversos projetistas, principalmente voltados na questão de solos moles, contenções e túneis. Então, essa obra voltou em 2021 e está sendo entregue agora no segundo semestre. E o sistema utilizado foi o sistema quadrato, no qual é uma tela metálica galvanizada, em L, onde você tem a ancoragem dessa tela com ganchos de travamento. Então, diferente do sistema convencional, que é em caixa, essa tela ela é uma estrutura mais robusta, ela tem 8 milímetros, o feed 8 milímetros na face e 6 na base. Então, você tem um sistema anti-vandalismo, que a gente chama, né? Além de ter essas telas são de 2,5 metros de comprimento por 60 de altura. Então, você tem uma produtividade muito grande na questão de aplicar esse material em obras rodoviárias que você não pode parar o fluxo de veículos. E tem a possibilidade de fazer tanto em solo verde ou em solo com face em pedras. Aqui é o sistema construtivo, então aqui são as geogrelhas aplicadas, a tela vem de topo em cima delas, não tem nenhum travamento, e sim com o próprio peso próprio. Entre uma tela e outra tem um gancho de alinhamento e travamento das telas, e aqui é um grande diferencial desse sistema. Você pode chegar... A segunda foto, você pode chegar com um equipamento bem próximo à face e lançar as pedras, né, para a execução do processo. Então, só não pode lançar de muito alto para não ter nenhum problema de problema com os ganchos, mas em si você consegue lançar ele e não tem que fazer um gabarito ou preenchimento manual. Além disso, você coloca um geotêxtil tecido, aquele mesmo material que faz a questão da separação do colchão drenante, e para aterro de conquista você faz a separação do material do corpo de aterro para o material de face, da face que são as pedras. Então, você evita a fuga dos materiais de contaminação, algo assim. Além disso, você coloca uma camada de brita 1 só para nivelamento, nem sempre é necessário, e vai alteando a contenção de acordo com a necessidade da obra. Aqui, outro detalhe sobre a compactação, leve e pesada, conforme comentei, nos muros terrai. E aqui algumas fotos de diferentes tipos de contenções que a gente fez nessa obra. Então, a gente aplicou, tanto em situações de encosta, meia encosta, pé de talude, grade, sistema misto de cortina tirantada com solo reforçado. Então, a gente tem bastante material, bastante caso de obra nesse complexo, né, nesse complexo que foi feito, que é o contorno entre duas cidades. Aqui é a fase um pouco mais avançada da obra, do slide anterior, também mostrando como é fácil e também a questão de drenagem no muro. E aqui dá para ver como que é feita, né, como que é rápido a aplicação das telas, aqui com os ganchos,
São aproximadamente 7 a 12 ganchos por tela, depende do projeto e da altura da contenção. Aqui era um encontro que foi feito, aqui era tudo uma cortina atirantada, a gente complementou esse muro em solo reforçado, e aqui mostra a facilidade para preenchimento do material da face, né? Então, essa é uma seção tipo de como é feito o dimensionamento dos muros de contenção. Então, de orelhas mais pesadas na base, você vai subindo o muro e as de orelhas vão ficando mais leves, menos resistentes. O preenchimento da face é toda em rachão, aqui na face, né? E também tem a questão da inclinação do muro. Não é um muro com 100% vertical, ele tem uma inclinação de 1:10, dependendo da altura, a gente consegue trabalhar com inclinações de 1:20. E a gente entrou nessa obra devido a esse muro em si. Era uma cortina tirantada, que foi feito, eram 6 linhas de tirantes, para quem conhece, é um sistema muito caro, e a concessionária, junto com a empreiteira, pediram para a gente estudar uma solução, e a gente fez essa solução mista. Era uma parede de concreto de 14 metros de altura, que só foi feita a parede e as 2 primeiras linhas de tirantes. Então, a gente tinha que desenvolver uma solução para que não tivesse empuxo na parede. Então, a gente rodou análises de estabilidade, fez todo o dimensionamento, dando apoio para o cliente final e também para a concessionária, porque tem que validar tudo com a gerenciadora. E assim era como a gente chegou na obra. E essa obra tem uma peculiaridade. Aqui era o acesso para a detonação dos túneis, do complemento da obra, né? Aqui, para quem conhece um pouco São Paulo, é acesso ao Ubatuba. Então, aqui não tinha como fazer um trânsito, não tinha como levar os materiais para fazer a detonação. Então, essa obra era estimada para ser executada em 4 meses. Então, aqui, como eu comentei, só tinha 2 linhas de tirantes e a parede de concreto. E todo embaixo, dessa cota para baixo, foi feito tirantes, dessa cota para cima, o solo reforçado. Outras fotos. E assim ficou. Então, o muro está aqui, a parede, e aqui, de 3 metros de tirante, são 11 metros de solo reforçado com geogrelhas. Um outro caso, que é um caso de sucesso para a gente também, que a gente finalizou no início desse ano, foi o principal muro de acesso ao Porto de São Sebastião. Então, era um beliche, ou seja, eram 2 viadutos, um em cima do outro, e a empreiteira tinha um problema sério em fazer esse viaduto por conta de financeiro, né? Então, eles pediram uma ajuda para a gente encaixou um solo reforçado entre os pilares. Então, é um muro com até 15 metros de altura, e ele é bem na saída do túnel. E era muito importante, porque eles precisavam terminar isso para ter um acesso para o outro túnel que eles estavam escavando. Aqui. Então, aqui era uma pista, né, encaixada em outra pista embaixo com um viaduto. E com a nossa engenharia junto com eles, a gente conseguiu transformar o viaduto de baixo, eliminando o tabuleiro, toda a estrutura, e colocamos um solo reforçado com geogrelhas no sistema quadrado. Aqui é um vídeo de apresentação do sistema que contempla como a nossa maior obra em relação à altura.
Então, essa obra foi feita em Cajamar, é uma cidade a 40 quilômetros de São Paulo, onde ela é bem conhecida pelos complexos de logística. Então, é um centro de distribuição de uma empresa de material de construção. Todo o acesso viário dessa contenção foi feito com o sistema Quadratum. Lá tem mais de 10 mil metros quadrados de face no total. E esse é o principal muro, foi a ampliação do muro, a fase 2, que teve 35 metros de altura. Todo o projeto foi feito pela Brugger Engenharia, com apoio da Husker e a instrumentação pela engenharia da Alemanha. Então, a gente tem leituras antes mensais, agora a cada 2, 3 meses, e não teve nenhum problema. Então, essa é uma foto aérea da contenção. De altura livre são 33 metros de altura, mais 3 metros de embutimento da base. E, por último, não menos importante, a gente tem uma obra aqui, em Sergipe, em Cristinápolis, onde teve um escorregamento, uma ruptura do aterro, e a rodovia não podia parar. Então, lá tinha um problema sério com a questão de drenagem. Essa obra foi executada entre 2018 e 2019, e o projetista local, o projetista que fez esse acesso, consultou a gente estudou a quatro, 6 mãos, e a gente conseguiu chegar nessa solução, que foi uma solução emergencial e que até hoje é um caso bem bacana que a gente trabalhou aqui em Sergipe. Então, aqui teve um corte muito próximo, que não afetou a estabilidade da rodovia, né, do corpo do aterro. Tudo foi caracterizado, tudo certinho, e 2 contenções aqui como pé de talude para a estabilização do aterro. Uma outra foto, um detalhe que eu comentei sobre a tela Quadratum, ela é uma tela que ela chega no formato de uma folha. Então, você consegue abrir ela em 90 graus ou menos. Então, você consegue ter a facilidade de inclinar a tela, se for necessário, da face. Nesse caso aqui, com uma inclinação aí de 1 para 1,5. Então, foi um caso bem bacana que a gente fez, um dos primeiros que teve essa questão de inclinação da face. Além de todo um sistema de drenagem especial, tanto no pé, no meio, com essas valetas, né, entre as bermas e tudo mais. E aqui um videozinho mostrando como o sistema é prático e foi bem rápido. Bom, eu encerro aqui a minha apresentação. Nós estamos aqui na Husker, bem na saída, no stand. Caso a gente tenha alguma dúvida, a gente acho que está meio avançado no horário, mas a gente está disponível, a gente tem muito material lá para poder conversar, destrinchar como é a melhor solução, o que a gente pode fazer. Agradeço a todos mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Passar para o presidente da mesa para as considerações finais. Bom, parabéns, Matheus, pela brilhante apresentação, né? Uma apresentação bastante rica, né? Com vários detalhes de obra, que acho que isso que se propõe esse encontro, né? Discutir novas tecnologias, novas soluções, colocar a engenharia nesse tipo de desafio. Parabéns. Nesse momento, o secretário da mesa, senhor Cássio, o presidente, senhor José Renato, passará
o certificado de participação ao palestrante Matheus. E a organização do evento traz, mais uma vez, esse mimo nordestino, que é um cactus, para que vocês levem de lembrança para a cidade de vocês. Uma salva de palmas, mais uma vez, ao palestrante Matheus Cleto, da Husker. E dúvidas e perguntas sobre a palestra lá no stand, não é, Matheus? Lembrando que o cactus é uma planta nativa aqui de Sergipe, do nosso Nordeste, do nosso Agreste, e reza a lenda que quem tem isso em casa ou no escritório afasta as energias negativas e traz muita prosperidade. O dele já está chegando. Então, mantenham cactus sempre pertinho de vocês. Uma foto oficial. Muitíssimo obrigado mais uma vez ao senhor José Renato, ao senhor Cássio e ao palestrante Matheus.